Bom dia, eu sou o Fernando, professor de Ciência da Computação da UFMG, e nesta aula veremos diferentes funções que podemos aplicar sobre iteradores. Essas funções fazem parte de um módulo chamado iterTools. Vimos falando nesse curso que a programação funcional é a arte de construir transformadores de dados. Um transformador de dados é exatamente uma função que recebe algum tipo de dado, isso é, um valor, e produz um novo valor, ou seja, um novo dado. E conforme já havíamos explicado, esse novo dado pode ter o mesmo tipo que o dado original, ou ele pode ter um tipo diferente. A beleza desse tipo de paradigma é que podemos ter vários transformadores que podem ser encadeados, como em uma composição de funções. O que permite a combinação desses operadores é o tipo dos dados. Em outras palavras, podemos compor duas funções, T0 e T1, se o tipo de entrada de T1 for igual ao tipo de saída de T0. Por exemplo, podemos combinar filter e map para criar um novo transformador de dados a partir desses dois. Aqui embaixo, vê-se uma combinação desse tipo, que transforma uma string em uma lista com as letras que estavam na string. Todas essas letras mapeadas para a sua versão maiúscula. Mas não se preocupe, você não precisa entender esse código. Isso somente é um exemplo do que podemos combinar. Mais à frente, nós veremos outros tipos de combinações de transformadores. Algo importante é que não precisamos reinventar todos esses transformadores de dados do zero. Python já possui várias bibliotecas com muitos algoritmos diferentes para transformar dados. Exemplos incluem pandas, que nos ajudam a ler dados estruturados, como arquivos CSV, por exemplo, e os transformam em tabelas. Ou NumPy, para processamento eficiente de arranjos de números. Ou SciPy, com várias rotinas matemáticas para processamento de dados, incluindo regressões e interpolações. Vários desses modelos também estão disponíveis em Stats Models, que é uma biblioteca voltada para o desenvolvimento de aplicações de estatística. Mas nessa aula a gente vai ver um pouco mais sobre uma biblioteca chamada iterTools. iterTools é uma biblioteca que provê várias operações comuns em linguagens de programação funcionais. Essas operações permitem compor e organizar dados de diversas formas diferentes. Veremos algumas dessas operações no restante desta aula. Essencialmente, iterTools é uma biblioteca de funções que operam sobre iteradores. Há iteradores de todo tipo. Alguns, inclusive, geram sequências infinitas de dados. Vamos começar nosso tour sobre iterTools com a função dropWhile. É uma das funções mais simples que vamos encontrar na biblioteca. Para ver como dropWhile funciona, começamos importando a função do módulo iterTools. Podemos então fazer uma invocação da função. Não se preocupe com a sintaxe. Vamos explicar o que estamos fazendo mais à frente. Essa chamada, por exemplo, vai retornar a lista 0, -2 e -4. Antes de eu explicar o que faz a função dropWhile, você gostaria de tentar parar o vídeo e procurar intuitivamente entender a semântica da função? Note que o dropWhile recebe uma expressão lambda. Essa expressão recebe um elemento da lista e retorna um booleano sobre esse elemento. Ou seja, para cada elemento da lista, a função lambda retorna verdadeiro ou falso. E dropWhile recebe um segundo parâmetro. Nesse caso, é uma lista, mas poderia ser qualquer outro tipo de iterador. E então, dropWhile aplica a função sobre cada elemento da lista. Os elementos para os quais a função é verdadeira são eliminados da lista resultante.
e resta o sufixo da lista formado a partir do primeiro elemento para o qual a função lambda retorna falso. Note que itertools também disponibiliza a função complementar de dropWhile. Ela chama-se takeWhile. TakeWhile também faz parte do módulo itertools e pode ser colocada em escopo via uma cláusula import. Note que takeWhile vai remover elementos da lista enquanto a condição na expressão lambda for verdadeira. Isso é exatamente o contrário do que faz dropWhile. Assim, neste exemplo, takeWhile vai produzir o prefixo 642 da lista de entrada. Essas funções se complementam. TakeWhile separa um prefixo da lista. dropWhile, com a mesma condição, vai separar o sufixo restante da lista. Algo importante de saber é que as funções disponíveis em itertools retornam iteradores. Essas funções não retornam listas, por exemplo. É por isso que a gente usa o construtor de listas na resposta. O objeto retornado por takeWhile, ou dropWhile, ou qualquer outra função do módulo itertools, é sempre um iterador. Podemos atribuir esse iterador a algum nome, como o objeto i, neste exemplo. E podemos usar a função next para ler o próximo elemento do iterador. Se tentarmos ler após o último elemento, um erro vai acontecer. É possível tratar esse erro via exceções, se quisermos. Vamos fazer um primeiro exercício usando essas funções, dropWhile e takeWhile. O objetivo desse exercício é criar uma função chamada extractText. Essa função, extractText, recebe 3 argumentos: um iterador, uma string que marca o início de um texto de interesse e uma string que marca o final do texto de interesse. Então, extractText retorna todas as linhas entre a string de partida, inclusive, e a string de parada, exclusive. A gente vai considerar que essas strings de partida e parada marcam o início das linhas. E, novamente, a linha com a string de parada não entra. Por exemplo, imaginemos que a gente tenha esse texto aqui. O conteúdo do texto não é importante. Se passarmos esse arquivo de texto para extractText com esses 3 argumentos, sendo a string de partida chapter2 e a string de parada chapter3, então, o que a gente vai obter? Bom, nesse caso, obteremos todas as linhas entre chapter2 e chapter3, mas chapter3 não entra. Vamos aproveitar esse exemplo para fazer um leitor de capítulos. A gente informa o número e o leitor extrai o capítulo. Esse leitor de capítulos será o teste que usaremos para verificar se extractText está corretamente implementado. Esse leitor de capítulo será uma função chamada readChapter. Aqui está a assinatura de readChapter. A função recebe 2 argumentos, o nome de arquivo e o número de capítulo. Uma vez que a função é chamada, ela monta 2 strings que começam com a palavra chapter e são seguidas por números. A primeira string é chapter mais o número do capítulo. A segunda é chapter mais o número do próximo capítulo. Uma vez criadas essas strings, nossa função abre o arquivo e chama extractText sobre esse arquivo. E, de posse dos resultados, a gente imprime tudo que foi lido. Mas precisamos implementar extractText. Comecemos revendo a assinatura da função. Para começar a entender essa função, veja que temos um iterador que contém as linhas que serão processadas. Esse iterador não é necessariamente uma lista de strings, é um iterador genérico. Pode ser um arquivo, por exemplo. Temos também uma string que marca o começo das linhas a partir de onde começaremos a separar o texto. E, finalmente, temos uma string que marca o começo das linhas onde deveremos parar de separar o texto. Vamos usar essas 2 strings para criar 2 expressões lambda.
Uma delas vai retornar verdadeiro para linhas que começam com a string de parada. A outra vai retornar verdadeiro para as linhas que começam com a string de partida. E terminamos nossa função com uma combinação de take while e drop while. É uma linha curta de texto, mas é uma linha complicada. Veja que estamos removendo do iterador de entrada todas as linhas até que esbarramos na condição de partida. Em outras palavras, estamos aplicando um transformador de dados sobre o iterador line. Esse transformador é dado pelo modelo dropWhile parametrizado pela função stcond. E então, usamos o que vem desse primeiro transformador em um segundo, que é formado por takeWhile. Aqui, nós vamos pegar linhas de texto até que a condição de parada seja encontrada. Note que conseguimos essa funcionalidade relativamente complexa com um texto de código bem pequeno. Aqui está o programa. Se quiser testar, você pode chamar seu programa diretamente, passando um arquivo de texto que tenha linhas começando com a palavra chapter, seguidas de algum número inteiro. Por exemplo, aqui estamos lendo o capítulo 2 do livro Book Zero.txt. Algo muito interessante que está acontecendo aqui é que estamos lendo somente a parte do arquivo que precisamos. A função do módulo iterTools opera sobre esses iteradores. Esse código é bem eficiente. O que eu quero dizer é que se o objetivo for ler somente o segundo capítulo, nós vamos iterar no arquivo somente até o final daquele segundo capítulo. O restante do arquivo não será escaneado. O programa termina a leitura do arquivo imediatamente a partir do momento que takeWhile retorna. Por causa desse comportamento de menor esforço, a gente chama esse tipo de avaliação preguiçosa. A avaliação preguiçosa pode fazer uma diferença de tempo muito grande no desempenho dos programas. Como exemplo, vamos modificar o programa para ler o arquivo inteiro. Aqui está o nosso código original. Mas, em vez de passar o próprio arquivo para extract text, porque um arquivo é um iterador, nós poderíamos passá-lo para extract text. Mas, em vez de passar o próprio arquivo, nós vamos passar uma lista com todas as linhas do arquivo. Ou seja, para fazer a leitura completa, podemos retornar uma lista com todas as linhas lidas. Para medir o tempo das duas versões de readChapter, a gente pode usar essa função aqui. Isso é só um código para medir tempo de execução. Python possui o módulo timeIt, que contém várias funções de cronometragem. Podemos escolher o tempo em qualquer ponto do código. Subtraindo o tempo antes e depois de executar uma operação, a gente obtém o tempo que aquela operação dura. Para medir o tempo de nossa função readChapter, basta invocar test_readFile, passando o readChapter como segundo argumento. Passamos então o nome do arquivo de texto e também o número do capítulo que deve ser lido. Esse é o tempo que obtemos com um arquivo com 100 capítulos, cada capítulo com 1000 linhas. Esse arquivo foi gerado automaticamente. Vamos trocar agora e chamar a versão que lê todas as linhas antes de chamar os iteradores. Vamos guardar o tempo anterior, que faz a chamada via processamento preguiçoso, aqui embaixo. Este é o novo tempo que leva à leitura do arquivo. Não é muito, mas veja que é quase 4 vezes mais tempo do que o que a gente tinha com a avaliação preguiçosa. E com esse exemplo concluímos essa aula. Vimos duas funções do módulo iterTools, mas na próxima aula veremos algumas mais. Até lá, fiquem à vontade para me escrever com dúvidas ou sugestões.